Fala pessoal, vamos direto ao ponto sem enrolação. Para garantir aqueles pontos preciosos em provas de concursos, a estrutura do Sistema Financeiro Nacional precisa estar literalmente na ponta da língua. Na explicação de hoje, a gente vai desvendar os dois gigantes desse sistema, o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central do Brasil. Então já prepara os flashcards de revisão, porque esse conteúdo simplesmente despenca nas provas, viu? Afinal, quem manda e quem executa no sistema financeiro? Olha, é exatamente aqui que a banca costuma armar a primeira grande pegadinha. Mas em 5 segundinhos, a gente entende a lógica que resolve dezenas de questões. Sem introduções demoradas, vamos mapear o funcionamento desse sistema agora mesmo. Pensa o seguinte, o sistema é dividido em duas partes muito claras. É como se fosse o cérebro de um lado e o músculo do outro. Em provas de concursos, os examinadores adoram testar a nossa atenção na diferença entre quem cria as regras, que é a engrenagem do lado normativo, e quem coloca a mão na massa para executar essas regras, que é o lado executivo. Confundir essas duas funções é um erro fatal na hora da prova, mas um erro que fica no passado a partir de agora. Começando pelo cérebro de toda essa operação, o Conselho Monetário Nacional, o nosso famoso CMN. Para memorizar de vez, grava esse conceito. Ele é o órgão normativo supremo. O CMN não executa operações financeiras no dia a dia, tá? A função exclusiva dele é pensar, planejar e dar as diretrizes de toda a política monetária, cambial e de crédito do nosso país. E para acelerar a sua revisão, aqui vai um gatilho mental super poderoso. Se a alternativa da prova trouxer aquela figura de comando, usando verbos bem amplos como estabelecer diretrizes, regulamentar ou aprovar, a resposta quase sempre vai ser o Conselho Monetário Nacional. É a famosa regra do verbo de chefia. Isso cai muito em prova. E aqui a gente chega no truque clássico. A banca costuma cobrar exatamente esse comparativo. A lógica é simples. O CMN desenha o alvo e estabelece a meta de inflação, ponto final. Mas quem atira a flecha e usa a política monetária para tentar alcançar essa meta é o Banco Central. Trocar esses dois papéis nas alternativas é a armadilha mais comum das bancas. Fica de olho. E isso nos leva perfeitamente para o músculo da nossa analogia, o Banco Central do Brasil, o Bacen. Criado pela Lei 4.595 de 1964, ele é o principal órgão executivo do sistema. Ou seja, é a entidade que vai a campo cumprir e fazer cumprir todas as normas que o cérebro, que é o CMN, acabou de criar. Agora, atenção máxima a este marco legal, porque isso virou febre nas questões. De acordo com a legislação, mais especificamente a Lei Complementar 179 de 2021, o Bacen ganhou um status novinho em folha. As correntes se partiram. Agora o Banco Central possui autonomia financeira, administrativa, técnica e operacional. Ele opera com ausência total de vinculação a qualquer ministério como uma autarquia de natureza especial. Como essa autonomia, a lei também desenhou os novos objetivos do Bacen. E presta bem atenção no peso dessa balança. O objetivo fundamental, o mais importante de todos, é assegurar a estabilidade de preços. Já os outros 3 objetivos, zelar pela eficiência do sistema financeiro, suavizar as flutuações econômicas e fomentar o pleno emprego, são objetivos secundários. Saber separar o fundamental dos demais vai te garantir pontos preciosos. Vamos ativar a memória com um vocabulário que é altamente testado nas provas. Pensa comigo. Como o Bacen abre o cofre e resolve os problemas de liquidez dos bancos privados? A resposta para isso é a operação de redesconto. Exatamente quando o Banco Central atua como o banco dos bancos, sabe? Ele empresta dinheiro para as instituições financeiras e define uma taxa de juros para esse socorro. Essa é uma palavra-chave obrigatória para os seus resumos. Mudando rapidamente para a organização interna do Banco Central, a regra de ouro aqui é gravar um número, 8. A diretoria colegiada é composta pelo presidente e por exatamente 8 diretores. Esse é aquele típico detalhe numérico perfeito para a banca tentar alterar e invalidar alternativas inteiras. E para fechar essa nossa estratégia numérica, o destaque agora vai para o número 3. Para garantir uma verdadeira autonomia e evitar a sincronia política, os mandatos não coincidem. O presidente do Banco Central é nomeado no 3º ano do mandato do presidente da República. É exatamente essa engrenagem temporal que blinda a instituição, de acordo com a legislação. Chegou o nosso momento de reforço para consolidar o conceito principal de forma definitiva. Se for para levar apenas uma frase dessa explicação lá para a hora da prova, que seja esta aqui. O CMN estabelece as regras e as metas. O Bacen executa e fiscaliza. É simples, é super direto e resolve a grande maioria das questões sobre a estrutura básica do sistema financeiro nacional.
Se esse conteúdo te ajudou, se inscreva no canal Memória de Aprovado, curta e compartilhe este vídeo com outros concurseiros. Assim, você ajuda mais pessoas a estudar de forma inteligente. O próximo passo do nosso estudo exige compreender as minúcias das políticas monetárias. Afinal, quando a inflação ameaça sair do controle, qual é o verdadeiro peso da caneta do Copom ao definir a taxa Selic? Bom, essa resposta muda os rumos da economia do país. E a gente descobre tudo isso na próxima. Até lá!